O que tu sente quando vê essa imagem aqui? Ou essa, ou até mesmo essa aqui? É um sentimento de que algo está deslocado, que está fora do lugar por algum motivo? Você já teve, por exemplo, que ir no seu trabalho, ou na sua escola, no contraturno, ou no momento que não tem ninguém lá, no momento que aquele lugar que é cheio de gente, agora está vazio. E ficou com um sentimento estranho, um tipo de vazio e um silêncio inquietante. E alguns barulhos também. Parece que algo está errado. É uma ausência que faz barulho, que na verdade não dá muito para explicar, mas que a gente só sente. Esse tipo de fotografia ou de contexto são chamadas de espaços liminares, ou liminal spaces em inglês. E é possível achar uma dezena de blogs, fóruns e páginas de todo tipo que se dedica a mostrar esse tipo de imagem. Lugares extremamente vazios que deixam aquele sentimento de isso aqui não devia estar bem assim, sabe? Se tu tá aqui na internet, é bem possível que você tenha ouvido falar sobre os backrooms. Os backrooms são uma lenda da internet sobre um lugar que vai para outra dimensão. Tudo isso surgiu com essa imagem. E essa imagem já deu origem a jogos, minissérie de terror e mais um monte de outras coisas. Só que talvez tu não saiba que existe uma categoria inteira de fotografia que se dedica a capturar esse mesmo sentimento. Esses espaços são de estranheza e de sentimentos bagunçados. Que sentimento é esse, tu pode perguntar? Difícil explicar. Nesse tipo de arte, tu não está incluso na cena. Tua visão é de um mero espectador, um observador. Tu vê lugares vazios, sombras, espaços onde devia ter alguma coisa. Você vê casas com uma ou duas luzes acesas, como se tu passasse pela frente e ficasse pensando: quem mora aí? O que eles estão fazendo? O que eles sonham? Aqui, nesse tipo de arte, você é um intruso, observando e pensando. Existe uma história que é contada não com a presença, mas com a ausência. E tudo é um eco do que costumava ser. Inclusive, o fotógrafo que eu mais admiro se chama Todd Hiddle, e ele tem simplesmente a especialidade em mostrar esse sentimento. O Todd Hiddle ele é simplesmente um mestre de causar essa sensação de deslocamento. E apesar de ser um fotógrafo bem versátil, com diversos tipos de obra, são essas as fotos dele que ganharam mais destaque. Dá pra sentir o que eu tô falando? Mas se tu acha que isso só existe na fotografia, você já tá enganado, tá? E talvez a maior inspiração para esse tipo de arte seja um pintor chamado Edward Hopper. Ele criava obras que, assim como nas fotos que a gente viu antes, foca muito em lugares específicos, uma ambientação diferente. Pessoas pensativas, lugares sendo vistos por fora, onde o espectador é apenas um espectador, olhando aquela cena ao longe. E, principalmente, o mais importante, o vazio e a solidão. Só que a obra mais conhecida dele, que talvez tu conheça muito bem, é The Night House. Essa obra mostra uma cafeteria de esquina, tarde da noite. Novamente, nossa visão é de alguém de fora, ao longe, que não ouve a conversa ou o barulho. Hopper vivia em Nova York e a cidade fazia parte dele. Com isso, ele aprendeu a capturar a essência de se sentir sozinho em meio a tantas pessoas. No quadro, pra gente, quem olha, nos sobra o silêncio da madrugada, as luzes ao longe, o bartender trabalhando, o homem solitário na mesa e, claro, aquele sentimento de estranheza. Mas existem outras obras do Edward Hopper que são tão interessantes quanto... Algumas pinturas mostram interiores, às vezes com alguém pensativo, outras com lugares completamente vazios, silenciosos, apenas luz e sombra. Um eco de silêncio e algo faltando, quase que se conectando com aquela imagem que a gente viu antes dos backrooms. Bem parecida, mesma vibe na real. E a grande questão sobre espaços liminares é: por que nós sentimos esse sentimento tão estranho, tão dúbio, tão diferente quando vemos fotos como essas? Para falar sobre a minha hipótese, eu vou ter que voltar lá para minha infância, quando eu era só um gurizinho nas ruas do Porto de Pelotas. O Porto, ou a zona portuária de Pelotas, era basicamente um bairro que um dia abrigou as grandes fábricas da cidade.
que um dia já foi muito rica por causa do açúcar, dos doces, do charque e tantas outras coisas. Mas que, com o passar do tempo e com as fábricas indo para outros polos industriais, ficou esquecido. E eu gostava muito de passear por lá quando eu era pequeno. Andar pelas ruas daquele bairro era basicamente como mergulhar em uma pintura do Edward Hopper. Era um lugar vazio, repleto de ruínas antigas, fábricas, casas de 1900, já com as fachadas fechadas por tijolos. Dezenas de prédios sofrendo com a deterioração natural e desmanchando. E o principal, o vazio, o silêncio. A única coisa que sobrava ali eram as histórias que aconteceram naquele lugar. Um dia, as chaminés das fábricas exalavam fumaça sem parar. Os trabalhadores chegavam e saíam apressados. Os navios e trens carregavam lotados de produtos. Centenas de pessoas passavam por ali todos os dias. E quando chegou a minha vez de passar ali, era só o vazio. E sabe, eu acho que o que sempre me fascinou foram as histórias. Quando eu falo em história, eu não tô falando da história oficial, porque na verdade a gente sabe muito pouco. Até de grandes momentos da história a gente só sabe pouca coisa. A gente não sabe o que o soldado sentiu na guerra, o que foi os detalhes de um confronto, de um momento importante. A gente não sabe, a gente sabe por cima, a gente sabe as coisas enlatadas pra gente. Então imagina quando a gente fala sobre esse tipo de lugar, sobre prédios antigos, sobre lugares que ficaram pra trás, a gente sabe pouquíssimo. O que sobra pra gente é as histórias que a gente pode imaginar, que a gente pode supor. Que as pessoas fizeram, que elas viveram, que elas sentiram e que a gente sabe o que aconteceu, mas a gente não tem exatamente prova daquilo ali, sabe? Dá pra entender? Estou falando aqui sobre histórias que não foram contadas, o que a gente não sabe. Tem pelo menos uma história que eu posso contar. Que é essa aqui, ó, é a Companhia Fiação e Tecidos Pelotense, fundada em 1910. Era uma fábrica de tecido em algodão que era simplesmente gigantesca antigamente. Um maquinário importado, uma linha do trem que passava por dentro da fábrica para poder encher as coisas e um montão de funcionários. E em 1937, a minha bisavó, Aida Ávila de Ávila, eu acho muito importante falar o nome dela, com 14 anos apenas, mentiu a idade para trabalhar lá, já que tinha que ter 15 anos para conseguir trabalhar na fábrica. E minha bisavó foi só uma das pessoas que trabalharam ali. Essa mesma fábrica já chegou a ter mais de 700 funcionários ao mesmo tempo. Todos eles com uma família, sonhos, desejos, ambições, cada um com uma vida. A senhora teve que mentir a idade para trabalhar lá, não? Trabalhei usando tecido. Depois que eu fiquei sozinha com os guris, não trabalhava mais, né? Aí eu fui trabalhar em limpeza, em coisas. Essa criaturinha com cara de bobo sou eu, em meio a uma viagem. A gente estava aí em Porto Belo porque a minha avó organizava excursões. A gente viajava de ônibus e pelo menos uma vez por ano a gente ia pro Beto Carreiro. E obviamente era sempre um evento, a gente fazia tudo que era coisa, era um momento que a gente esperava o ano inteiro, em novembro, para poder visitar esse lugar. E olha eu aí, esse aí é o Beto Carreiro e eu, juntos. E além de ir no Beto Carreiro, a gente também ia num parque aquático, chamado de Usina d'Água. Era um parque aquático bem grande, com um monte de brinquedos diferentes, toboáguas. Era um clima bem legal e eu simplesmente adorava, me divertia muito. Só que esses tempos eu fui pesquisar como que tá esse parque aquático e eu descobri que ele tava assim. Abandonado e esquecido, com a natureza tomando conta, tomando o que é dela. É estranho pensar que nesse mesmo lugar, tanto eu quanto tantas outras pessoas já tivemos memórias incríveis. E isso de alguma forma mudou minha vida. Talvez a maioria das pessoas que foram nesse lugar nem saibam como ele está hoje em dia. Talvez nem lembrem mais de terem ido ali. Eu cheguei a voltar no parque para fazer essas imagens e é um sentimento estranho. Eu acredito muito que o que nos conecta com esses lugares são essas histórias. Histórias que elas não estão escritas. Não tá na cara, não tá dito o que aconteceu. Mas a gente sabe que elas estão ali. Quando a gente volta para as fotografias do Todd Rido, principalmente aquelas de interiores,
não é apenas o ambiente que a gente está observando. É uma narrativa que está em cada pequeno detalhe. O que a gente consegue ver e notar é a tinta da parede que descascou, que deixou de ser bonita. É um interruptor com marcas de uso, é o resto de fiação que simplesmente ficou exposto. São câmeras desarrumadas, marcas na parede de móveis que um dia estiveram ali, mas que agora já não estão mais. Apesar do vazio, da ausência do lugar, dá pra sentir que aquilo um dia foi o lar de alguém, que alguém cresceu, viveu ali. Cada detalhe nos denuncia que ali viveram Pessoas, seres humanos. E isso nos lembra também como às vezes é dolorosa a passagem do tempo. Como a roda do tempo gira, as pessoas vêm e vão. E os espaços, eles ficam, eles permanecem. Há um tempo atrás eu fiquei viciado num tipo de vídeo de exploração urbana. Nesse tipo de canal, como por exemplo o Explore with Josh, ou o brasileiro, o Lobolado, eles entram em lugares abandonados e eles documentam, eles mostram como que aqueles lugares estão. Geralmente estão decadentes, quebrados, estragados, e às vezes eles estão simplesmente intocados pelo tempo, como se fosse uma cápsula do tempo, como se fosse um pedaço da história que ficou congelado naquele lugar, parado no tempo, e que a gente pode observar. E o interessante de tudo isso é ver como que esses lugares ficaram, como que esses lugares foram esquecidos, e tudo ali mostra pra gente, de algum jeito, uma história. Tudo denuncia que alguém esteve ali, que alguém viveu ali, que aquelas coisas um dia foram importantes para alguém e hoje em dia estão esquecidas e abandonadas. E talvez esses espaços liminares nos tragam esse efeito dúbio, duvidoso, porque nós mesmos pensamos nos nossos melhores momentos, nossa infância, com essa dualidade, porque a gente se sente feliz porque eles aconteceram, mas a gente se sente triste porque esses momentos ficaram pra trás. Tristes porque eles acabaram. Se um dia tu saiu de casa com teus amigos para ir até uma lan house e jogar GTA San Andreas ou Midnight Club, é bem provável que esse lugar que tu foi, hoje em dia, o espaço físico, seja só uma garagem vazia. É provável que os videogames que tu jogava lá, hoje em dia já tenham sido desmontados, reciclados ou perdidos em algum lixão por aí. E é provável que a gente sinta assim porque um dia a nossa casa, o nosso ambiente, onde a gente se sente bem e feliz, também vai ser um dia um lugar vazio, um lugar abandonado. Isso se uma casa que tu já viveu já não tenha sido esvaziada, uma mudança, já não tenha sido vendida, ou até mesmo demolida, destruída, acabada. Talvez no fundo a gente goste, se sinta tão estranho nesses lugares, porque eles nos lembram que tudo passa. E no fim, a gente mesmo é só mais uma parte da história que vai ficando para trás.